Fala galera, Bandeira na área e aqui no nosso canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso é campeão carioca sub-20 em cima do Vasco da Gama. E depois de amanhã, sábado, às 19h30, o Botafogo entrará em campo novamente pelo Campeonato Brasileiro para enfrentar o Grêmio, buscando, claro, uma vaga na fase de grupos da Libertadores de 2026. Já estamos, então, em mais um conteúdo robusto e você se inscreve por aqui. É simples, rápido, fácil, grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o glorioso Botafogo de futebol e regatas e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos, vamos passar logo dos 60 mil, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Deixa o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Vamos falar sobre a base, transição, importância de revelar. Se der para revelar ganhando títulos, melhor ainda, galera. Na última terça-feira, o Botafogo venceu o Sport por 3-2 e 2 gols foram marcados pelo Kadir, jovem panamenho, 18 anos, da equipe sub-20, que subiu para integrar o banco de reservas dos profissionais contra a equipe pernambucana. Teve que entrar ainda no primeiro tempo por conta de dores no espanhol Cris Ramos, e então o garoto decidiu. O Botafogo perdia por 2-0, o Arthur fez o primeiro, no segundo tempo o Kadir empatou e virou com 2 assistências do Danilo. Ou seja, o Botafogo está começando a revelar. Ainda falta muito, o Kadir precisa evoluir, o Botafogo precisa evoluir na base, mas já ganhamos 3 pontos fundamentais em reta final de campeonato, brigando por vaga na Libertadores, por conta de um garoto que foi observado e que chegou para a base do Botafogo. 2 dias depois, hoje, quinta-feira, o Botafogo se sagrou campeão carioca sub-20. O Kadir disputou a primeira partida da final contra o Vasco da Gama. O Botafogo empatou no Newton Santos por 1-1. Hoje, o Kadir não foi para o banco sequer, não foi titular, não foi para o banco, está integrando o elenco profissional. E mesmo sem o panamenho, o Botafogo no sub-20 foi campeão. É isso, foco na transição, foco na formação, e mesmo sendo o segundo jogo uma grande decisão, o Botafogo não utilizou o Kadir. O Marquinhos, por exemplo, um garoto que joga na zaga, também joga como volante, está treinando com um profissional já há algum tempo. Não está mais no time sub-20, no momento, pelo menos, está lá sendo observado pelo David Ancelotti. Chegou a entrar em campo recentemente, no final de uma partida, pelos profissionais. E o Botafogo começa a colocar em cima alguns jogadores, então. O Rian Luca, goleiro hoje que pegou um pênalti, o Vasco bateu 2 na trave também, de vez em quando vai para o banco de reservas. Às vezes vai o Kleber Lucas, que hoje era o reserva do Rian Luca no sub-20. E o Botafogo, galera, foi campeão carioca sub-17 em 2025, em cima do Flamengo, e também em 2025, campeão carioca sub-20. Isso é importante. Na semifinal, o Kadir fez gol no Flamengo, Botafogo venceu por 3-0, e então o Glorioso viu o atacante ser expulso. Ele não jogou na Gávea, mesmo assim vencemos por 2-1 lá, no agregado 5-1. Primeiro jogo da final no Newton Santos, 1-1, o Kadir jogou, hoje ele não jogou, 0-0, e nos pênaltis o Fogão venceu por 3-2. Antes de continuarmos falando a respeito de base, transição, o elenco profissional viu o jogo no CT, no Espaço Lanier, no CT do Glorioso, e a comemoração foi muito legal, percebam. Mandar os parabéns também para a Botafogo TV, uma transmissão espetacular. Parabéns para o Gabiru, para a Maíra Batista. O Gabiru narrou muito bem, a Maíra comentando muito bem, com informações precisas também. A Botafogo TV com uma audiência altíssima nesta manhã
de quinta-feira, transmissão show de bola, o elenco profissional assistindo, a torcida alvinegra dando aquela moral também. E os garotos, então, correspondendo com o título. É importante formar vencendo se o Botafogo puder. E hoje pôde, como pôde em outras duas oportunidades em 2025. O Sub-20 do Botafogo foi campeão da Florida Cup este ano, em cima do São Paulo. O Botafogo Sub-20 foi campeão da Copa Rio também, em cima do Vasco da Gama, e agora novamente vence o rival numa final. E como eu disse, já colocando alguns jogadores no elenco profissional. É importante que no profissional o Botafogo tenha uma base. Boa notícia que saiu recentemente, dando conta de que a ideia de manutenção do elenco com contratações pontuais para o ano que vem, porque o Botafogo precisa ter referência. O Kadir, galera, fez os 2 gols contra o Sport, deu entrevista falando que tem como referência, como ídolo, o Igor Jesus, que estava no fogão até outro dia, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, autor do gol da vitória sobre o PSG na Copa do Mundo de Clubes, ídolo do Botafogo, ídolo do Kadir, que o John Textor consiga trabalhar melhor a manutenção do elenco. Claro, toda a gestão do Botafogo precisa pensar nisso. Quem não viu, veja. Os bastidores também na Botafogo TV, da vitória por 3-2 sobre o Sport. O Igor Jesus ligou para o Kadir, o John Textor ligou para o Kadir. Muita calma com o menino, mas é legal ter esse tipo de relação também. Referência, importante. O Kadir falou que observa vídeos do Igor Jesus antes dos jogos, como domina a bola, como se posiciona. Isso é importantíssimo também, galera. E o Botafogo voltará a campo no próximo sábado, depois de amanhã, às 19h30, para enfrentar o Grêmio no Newton Santos. Só a vitória interessa. O Fluminense venceu o Flamengo ontem, continua um ponto atrás do Botafogo. O Bahia joga hoje contra o Fortaleza na Fonte Nova. Se o Bahia não vencer, o Botafogo então continuará na 5ª posição. Isso é muito bom. O Mirassol empatou ontem com o Santos, foi a 60 pontos. O Fogão tem 55. Faltam 4 jogos para Mirassol e para o Botafogo. Então, galera, a vitória é fundamental. Pensando em G5, o G7 depende muito. Por exemplo, o São Paulo enfrenta hoje o Corinthians. Se perder e o Botafogo vencer o Grêmio, o Fogão já estará garantido na Libertadores. Se o São Paulo empatar hoje, o Botafogo vencer o Grêmio, 99,9% também de chance do Botafogo estar na pré-Libertadores em 2026. É importante que, se você puder, vá ao Newton Santos, apoie o glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Ainda não sabemos a situação do Joaquim Correa, a situação do Santiago Rodrigues, ficaram de fora do jogo contra o Sport com dores musculares, passariam por exames, mas ainda não sabemos os resultados. Montoro entrou em campo na 2ª etapa, Jordão Barreira também, e talvez o treinador possa então colocar o Montoro como titular naquela meia ponta pelo lado esquerdo, com o Jefinho retornando ao banco de reservas, galera. Não foi bem o ponta esquerda do Fogão contra o Sport, que continue treinando, se dedicando para contribuir em outros momentos. Deu 2 assistências recentemente contra o Santos, porque não pode contribuir mais à frente. Só que se o Montoro tiver condições físicas, que seja titular, porque é muito diferente. O Botafogo, de repente, com Léo Link no gol, Vitinho na lateral direita, Barbosa e David Ricardo na zaga, Cuiabano ou Marçal na lateral esquerda, já que o Alex Telles recebeu o 3º cartão amarelo contra o Sport. Danilo e Marlon Freitas com o Savarino, pela direita ainda o Arthur, talvez. Centroavante, Kadir, Cris Ramos, Arthur Cabral, quem joga por ali? E na esquerda, de repente, o Montoro, galera. Mas ainda vamos receber algumas informações, vamos observar o que vai acontecer daqui até sábado e então entender melhor como o Botafogo poderá enfrentar o Grêmio, que venceu ontem o Vasco por 2-0 em Porto Alegre. O Botafogo não pode entrar dormindo como entrou contra o Sport. Desde o 1º e 2º final de Copa do Mundo para o glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Hoje, às 18 horas, tem placar aberto aqui na Placar ao vivo no YouTube. Não estarei presente, mas amanhã eu volto. Aí sim, às 18 horas, no Placar aberto ao vivo aqui no YouTube, na Placar. E tem também Glorioso Play. Você não viu a live de ontem? Veja. E a próxima live, em breve, vocês vão saber também. Quem não é inscrito, se inscreva no canal Glorioso Play. Lá estou com Wellington Arruda, Thiago Grachê
e Matheus Medeiros. Você me segue no Twitter, Fabiano Bandeira, no Instagram, Fabiano Bandeira 10, Futebandeira no Instagram e no TikTok. E seguinte, sábado às 19h30 tem Botafogo e Grêmio e eu estarei na transmissão do Charla no Premier, com Bruno Cantarelli, com o Betão e o representante do Grêmio. Então, a partir das 19 horas, seu lugar, se não for ao estádio, é no Premier com o Charla, Fabiano Bandeira presente. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho, estamos muito juntos. Saudações alvinegras. Aquele abraço, valeu, fui, fogo!